Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão querido, que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo, e nós queremos aí deixar uma palavra com todo esse povão querido. Eu sei que tem muita gente aí que gosta de ouvir a palavra de Deus, e que você possa se inscrever neste canal, tá certo? Acionar o sininho aí, e você vai receber as nossas pregações, as reflexões da palavra de Deus. E isso é muito importante, ter você aí ouvindo a palavra de Deus. No livro de Filipenses, no capítulo de número 4 do livro de Filipenses, nós encontramos uma passagem muito linda. A Bíblia diz assim, no versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há ainda alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amados, está aí a palavra de Deus nesta oportunidade, onde a palavra de Deus é uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, que eu quero deixar a todos vocês nesta oportunidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, nós vemos que, considerando os princípios, as palavras, nós chegamos a uma conclusão que parece que aquilo que não está escrito na Bíblia não seja pecado. E com isto as pessoas têm seguido as suas regras, os seus pensamentos naquilo que acham. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos de uma maneira indiretamente. Nós encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras que há grupos de coisas que, não sendo chamado pecado do modo explícito, que a pessoa venha lá, que nem muitas vezes as pessoas, elas dizem, mas aonde está escrito na Bíblia? Mas o crente leva aquele que serve a Deus a errar o alvo. Quando nós olhamos para esta passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, você vê uma abrangência, abrange muitas coisas em cima deste capítulo e deste versículo, aliás, esse capítulo 4 e o versículo 8. Porque na realidade o que acontece? Quando trata-se de coisas inconvenientes, porque elas são dominadoras, elas vão dominar, e elas são embaraçosas, mas na realidade elas são parecidas com pecados que muitas vezes as pessoas param e dizem, não, mas não tem problema, não tem nada a ver. Mas são coisas que não são edificantes, não traz edificação nenhuma. Por isso, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos muitas pessoas que se embaraçou com todo esse tipo de coisa. Quando nós vivíamos algum tempo atrás o cristianismo, nos anos 80, no começo dos anos 90, o cristianismo, ele tinha um princípio, o princípio do cristianismo, que eram determinado pelo poder da palavra, os mandamentos do Senhor, o temor a Deus, era muito bonito de ver. Pois quando as coisas começaram a pender, foi justamente porque as pessoas foram aderindo às coisas que, na realidade, a Bíblia não traz explicitamente o nome do pecado, por exemplo, da causa, e as pessoas começaram a entrar por esse caminho, seguindo as suas ideologias, dizendo, não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. Só que tem um detalhe, naquele tempo a igreja ela tinha poder de Deus e autoridade de Deus e autoridade do Espírito Santo.
Um exemplo, quando tinha uma casa de encosto, um terreiro de encosto perto da igreja, essa casa de encosto não funcionava, porque o poder de Deus dentro da igreja era tão poderoso que levava a bloquear o trabalho na casa dos encostos. Agora hoje é diferente. Se tiver uma casa de encosto perto de uma igreja, a igreja se sente embaraçada para fazer o culto. Por quê? Porque os espíritos, eles trabalham, eles se opõem para que o culto não tenha um desenvolvimento. Era totalmente diferente. Mas na realidade, as coisas embaraçosas, que são coisas inconvenientes, elas vão tomando poder e elas vão predominando, vai tendo uma predominância. Hoje a igreja perdeu o seu poder em si. Hoje a igreja perdeu aquela autenticidade em si. Eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de povo, não estou falando de denominação, eu estou falando em si. E provo para qualquer pessoa. Você veja bem que o pecado, as coisas inconvenientes, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6:12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém que eu faça, quer dizer, ele estava expondo que todas as coisas, se ele quisesse fazer, ele poderia fazer. Existem coisas que elas não são pecados, mas é deselegante um crente utilizar palavras, gestos, atitudes e enfim, etc. Agora, quando Paulo diz isso em 1 Coríntios 6:12, ele está relacionando, se eu quiser pecar, eu peco à vontade. Eu peco à vontade. Agora o interessante é analisar dentro das Escrituras Sagradas por que nós não fazemos isso. O que é que me leva a não fazer isso? Porque conhecemos os princípios de Deus e da sua palavra e dos seus mandamentos. E esses princípios, eles regem a vida cristã, para que nós rejeitamos as coisas inconvenientes. Quando a Bíblia relata, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 22, que uma joia de ouro no focinho de uma porca que está no chiqueiro, está relacionando que na realidade não dá certo, não combina. Assim uma mulher formosa que aparta da sua descrição. O que adianta ela ter uma boa fisionomia, uma boa aparência, mas ela viver no lixo, ou ela viver, quem sabe, como uma moribunda, ou um moribundo? O que iria adiantar? Nada vai adiantar. Assim também a nossa vida, ela tem que condizer com aquilo que somos, com aquilo que vivemos, com aquilo que pregamos. Sem dúvida, às vezes você encontra pessoas, mas aonde está escrito isto na Bíblia? Para vocês terem uma ideia, você não vai encontrar televisão escrito na Bíblia, você não vai encontrar internet escrito na Bíblia, você não vai encontrar futebol escrito na Bíblia, você não vai encontrar nada destas coisas. Mas a origem do mal está internamente. A origem do mal, ela está interna em todos os lugares. Sem dúvida eu posso concordar com você apropriadamente. Mas quando nós chegamos a
a uma situação ou uma altura como esta, as coisas passam a dominarem as pessoas. E tudo aquilo que é com excesso na vida do ser humano, que leva a um domínio, praticamente isso passa a ser dono daquele que está sendo dominado. Pois a Bíblia é bem clara e certa sobre isto. Pois quando Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo de número 16, 17 a seguir, que ele disse sobre os homens desses últimos tempos, que iriam pregar liberdade, mas seriam escravos da corrupção, e ele diz que alguém que é vencido por alguma coisa deste mundo, ele é escravo, ele é servo daquilo que ele é vencido, ele é servo, e se ele um dia saiu do mundo, através da regeneração, do poder da palavra, do poder de Jesus, ele alcançou e ele depois retornou ao seu estado pecaminoso de anterior, pois Pedro, ele relata que esse último estado dele é pior do que o primeiro, porque era melhor que ele nunca tivesse conhecido a verdade, os mandamentos do Senhor, do que desviar dos santos mandamentos do Senhor, depois de ter recebido o conhecimento da verdade anteriormente e desviar dos santos mandamentos do Senhor. Pois o apóstolo Pedro, ele traz o Provérbios, lá de Provérbios, no capítulo 2 e 22, ele termina dizendo, assim vem o verdadeiro Provérbios: a porca volta à lama e o cachorro volta ao vômito. Está citando Pedro, o apóstolo, do homem exterior, o porco, que depois lavou, passou pela regeneração da água, que está em Tito capítulo 3, versículo 5, e aí agora ele voltou para a lama, e o cachorro que vomita o seu vômito e vai lá e boca e põe dentro dele de volta. Significa que quando o poder do evangelho ele caiu na nossa vida, nós vomitamos tudo aquilo que não prestava. Agora o que aconteceu? Desviamos, voltamos de novo para a lama e voltamos para o vômito que nem o cachorro, pois Pedro relatou isso na sua segunda carta, capítulo 2 e 22. Pois é a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo um tempo que você ouve muita gente pregar, você ouve muitas pessoas dizer, não, o poder de Deus está aqui, e um monte de pessoas com problemas espirituais, problemas de depressão, problemas que têm levado líderes religiosos a suicídio, têm levado as pessoas a um desvario psicológico. Agora fala para mim, falta do quê? Falta de Deus. Agora tudo isso teve um começo. A nossa mente pode adoecer, sem dúvida. Eu posso sofrer ali um colapso psicológico? Sim. Mas eu tenho, acima de tudo, que confiar em Deus e na sua palavra. Felizmente a realidade de tudo isso está dentro desse conceito que ele começou devagar. Ele começou devagar. Pois a Bíblia relata, e nós vivemos em um tempo em que as pessoas vivem uma vida embaraçosa. O embaraço tem predominado as pessoas de uma forma geral. Pois o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 4, ele disse assim, ninguém que se milita se embaraça com o negócio desta vida, mas ele vai lutar para quê? A fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E na realidade, vivemos este tempo em que as pessoas vivem embaraçadas. Quer dizer, hoje tem pessoas que estão soterradas. Pois o pecado, quando o apóstolo Paulo diz assim, ele afirma no livro de 1 Tessalonicenses 5 e 22, é uma coisa subjetiva.
Porém, ele denota isso aqui. Isso aqui vai além do que está escrito. Quando ele diz assim, abstei-vos de toda aparência do mal, isso aqui vai além do que está escrito. Se você sabe que é mal, isso aqui vai além. Isso aqui vai além. Por exemplo, não está expressando aqui os tipos de males. Está falando para abster-vos de toda aparência do mal. Tudo aquilo que você vê que é aparente. Não é nem o mal chegando, ele é aparente. Porque aquilo que é aparente vai te levar a uma rotura. Tem coisas que elas são inconvenientes, que você pode entrar por elas hoje, e ela vai te levar a uma rotura terrível, e vai fazer você perder a sua espiritualidade, perder a sua fé. Pois é certo e é claro, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, não é simplesmente você olhar para isso aqui e dizer assim, olha, eu não vou estar na roda dos escarnecedores, não vou andar no caminho dos pecadores. Está citando, na roda dos escarnecedores vai sair um monte de bobagem, um monte de coisas que você, como crente, se o Espírito de Deus está na sua vida, você não vai conseguir ficar. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Pois quando Deus, ele manifestou a Isaías, o profeta Isaías, dá a entender, segundo alguns historiadores, não sei se é verdade, que historiador conta um monte de coisa que não dá para a gente acreditar, cada um conta uma história, isso aí é variado, tá? Mas Deus havia chamado Isaías para ser profeta, e disse que Isaías ele tinha um cargo lá no tempo do rei Uzias, não sei se é verdade, mas já li sobre isso. E ele desviou, se envolveu no meio do povo e desviou. Quando Deus aparece para ele, todo mundo sabe, no capítulo 6, versículo 5 do livro de Isaías, o que ele diz? Diz, ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, ele reconheceu o seu pecado, ele estava envolvido no meio de uma sociedade pecaminosa, ele já havia se corrompido. Porque estas coisas elas vão devagar, as coisas vão devagarinho, elas não vão chegando assim, já arrebentando e tudo, não, elas vão devagar, e devagarinho a pessoa vai se adaptando ao novo sistema, porque tudo aquilo que hoje você tolera, amanhã você concorda, tudo que você aceita na marra hoje, amanhã você abraça, isso é uma realidade. Muitas vezes as coisas que não edificam, como está em 1 Coríntios 10 e 23, geralmente são feitas essas coisas em tempo certo, mas de modo errado. Ou de maneira correta, mas fora de tempo. Pois se nós praticarmos as coisas que não são edificantes, também vamos ultrapassar aquilo que está escrito. Sem dúvida. Pois as coisas pecaminosas, ela tem semelhança registrada na Bíblia. Quando Paulo ele mencionou no capítulo 5 dos Gálatas, versículo 21, ele cita ainda, ele finalizou dizendo que coisas semelhantes a esta. Não está mencionado na Bíblia, mas está citando, além de não entrar no reino do céu, está citando coisas semelhantes a esta, quer dizer, coisas que são igual a isto aqui, não entrará no reino de Deus. Pois ele deixou claro. Então nem tudo que as pessoas fazem, não está escrito na Bíblia, vamos aproveitar. Mas o apóstolo foi bem claro. Por exemplo, se você perguntar o que é uma semelhança de prostituição, pureza, lascívia e enfim, outras coisas, que na verdade aparenta ser igual. Existem pecados que eles são
iguais, são como? São afigurados. Para vocês terem uma ideia, a avareza ela é comparada com uma idolatria, como uma figura, uma metáfora simples. Está em Colossenses 3 e verso 5. Em 1 Samuel capítulo 15, 23, a rebelião ela é comparada como o pecado de feitiçaria. E a porfia é como idolatria e iniquidade, que já ela cai numa forma já assemelhada com a avareza. Então existem pecados que eles são semelhantes, eles são iguais, e existem pecados que eles são afigurados, eles são como? É afigurado, é uma figura. Pois é certo, as coisas que não glorificam a Deus, você pode observar que a despeito dos que estão mencionados de maneira direta na Bíblia, você encontra aqui no livro aos Filipenses, que eu li aqui, você encontra aos Filipenses, que eu li aqui no capítulo 4, versículo 8, quanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro? Por exemplo, se eu me associo à mentira, eu não sou mentiroso, mas eu gosto das coisas que são mentirosas. Eu gosto daquilo que é mentiroso. Eu gosto de um filme que ele não é verdadeiro, eu gosto de uma novela, eu gosto das coisas, eu gosto de certos contos que as pessoas contam, certas histórias, que eu sei que não é verdadeira, eu gosto, mas eu não conto, mas eu gosto. Pois a Bíblia, ela me condena no livro de Apocalipse, capítulo 22 e 15. Ficarão de fora não somente os que mentem, mas os que amam a mentira. Se eu amo a mentira, eu não entro no reino de Deus. Então, até que ponto chega aquilo que não é verdadeiro? E o que não é verdadeiro, você sabe que é mentiroso. E aí? O que eu faço? O que é que eu vou fazer? Fala para mim. Pois está dizendo, tudo o que é verdadeiro, tudo que é verdade. E aí? O que eu faço? O que eu devo fazer? Quantas pessoas que se associam àquilo que não é verdadeiro? E aí existem pessoas que dizem assim, não, mas as parábolas de Jesus não são verdadeiras. Ele ilustrou. As pessoas arrumam emendam para tudo, para cobrir os seus pecados, os seus erros. Quantos e quantos? Pois a Bíblia, ela é certa e clara. Pois Deus, quando Jesus, os fariseus disseram para Jesus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus disse assim, aos seus discípulos, que testifica dessas coisas as que escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Está em João 21 e 24. Pois assim é certo. Pois quando Jesus disse em João 5 e 32, há outro que testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele de mim testifica é verdadeiro. Pois quando a Bíblia, ela relata que tudo que é verdadeiro, então é nisto que a gente tem que se apegar. Pois uma outra coisa que o apóstolo Paulo citou, ele diz tudo que é honesto. Tudo que é honesto. Você já imaginou
Quando ele diz em 1 Tessalonicenses 4:12, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Ele disse a Timóteo no capítulo 3:11, da mesma sorte, quando ele citou sobre os obreiros, para que as esposas fossem honestas e sóbrias e fiéis em tudo. Lá no capítulo 12:17 de aos Romanos, ele disse: ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quando fala sobre honestidade, está abrangindo muita coisa que não está escrito, muita coisa que não está escrito, abrange. Quando trata-se da honestidade, ainda Paulo, o apóstolo, lá no capítulo 13, versículo 13 aos Romanos, ele disse assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, e nem em desonestidade, e nem em dissolução, e nem em contendas e invejas. Ele mandou nós andarmos, a Bíblia manda nós andarmos honestamente. Todos o que você vê no Gálatas, no capítulo 5, que o apóstolo Paulo ele relatou, é interessante nós observarmos dentro da palavra de Deus a importância. Pois se você olhar o capítulo 5 do livro dos Gálatas, e o versículo 21, o 20, 22, o que Paulo escreveu sobre as obras da carne, você vê que ele cita como se fosse a causa do mal, tá? E os seus frutos em cada pecado mencionado que está na nossa carne. Pois a Bíblia, ela revela mais de 370 pecados no homem. Então você vê uma ramificação muito grande e terrível, que somente a mão de Deus, somente Deus, para fazer alguma coisa. Pois quando a Bíblia relata aqui tudo que é justo, até onde que chega o ponto das coisas justas? Existe um limite? Existe um ponto final? Tudo que é puro, existe um ponto final em tudo que é puro? Não está escrito, está falando tudo que é puro. Então, analisa bem, tem um ponto final? Tudo que é amável tem um ponto final? Procura ver se há um ponto final nisso tudo aí. E não está escrito. Tudo que é de boa fama, procura ver se tem um ponto final. Ou isso aqui é de boa fama porque é viável a mim. Isso aqui é honesto porque é viável a mim. Aquilo ali não. Opa, espera um pouquinho. Se é tudo, então é tudo. Se é tudo, então é tudo. Que você possa meditar bem nesta palavra e saber que por mais que você vive, não está escrito, e você vive uma vida de dissolução, você vive uma vida acompanhada daquilo que você acha ou daquilo que você pensa, fora dos princípios de Deus e da sua palavra, você pode viver, a vida é sua, mas fica ciente que você vai viver uma vida até mesmo dentro de igreja, mas afastado de Deus. Porque o interessante, existem duas coisas: estou na presença de Deus, Deus está presente, mas Ele está presente na minha vida. Porque o que é interessante é eu sentir Deus na minha vida. Não é simplesmente um culto, vem lá, tem a palavra, eu chorei, derramei em lágrimas e glória a Deus e aleluia, Deus me visitou e amanhã estou na mesma.
O que adianta? Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 22:11, quem é puro, se purifique mais ainda. Até onde que chega o limite? Quem é sujo, se suje mais ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. Até onde que chega o ponto dessa santidade? Até onde que chega o ponto de se sujar? Até onde que chega o ponto de ser justo? De ser puro, aliás. Até onde que chega? Deus abençoe você. E que a palavra de Deus ela possa cair na sua vida. E fica ciente que se nós não lutarmos para ter uma vida em disciplina dentro da palavra, você pode ser evangélico, você pode ser o que você quiser. Mas uma coisa é certa e clara: o reino do céu, os céus, só vai entrar aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro e que repugna todas as coisas deste mundo que não prestam. Tanto é que em Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras. Porque adultério não é só nascer, tudo aquilo, quando você segue a regra, o contrário da palavra de Deus, você está adulterando ela, que nem uma mercadoria adulterada. Assim é a palavra. E diz assim: adúlteros e adúlteras. Não está falando no sentido sexual. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus abençoe você e que o Espírito Santo possa trabalhar no seu viver para a glória de Deus.